Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Rainer Zitelmann, historiador alemão que tem uma parceria com o Instituto Liberal já nos últimos anos. A missão lunar de livre mercado de Ronald Reagan. O Rainer chama a atenção para um fato que muitos de nós talvez não conhecêssemos, eu mesmo confesso não sabia, de que Ronald Reagan, em 1984, fez um discurso prevendo um grande futuro para as viagens espaciais privadas, em que ele ressaltou antecipadamente a importância que a iniciativa privada teria na exploração espacial. E hoje a gente vê com o próprio Elon Musk, com uma série de investimentos que vêm sendo feitos no âmbito privado, a gente vê a confirmação desta previdência, desta previsão do ex-presidente dos Estados Unidos. Isso vem acontecendo e mostra como a iniciativa privada, com a sua criatividade, com a sua espontaneidade, a sua geração de riqueza, como ela pode contribuir com setores que a gente sequer poderia imaginar no passado em que ela teria desenvolvimento. Ainda olhando para um personagem importante da história do pensamento em defesa da liberdade, Ronald Reagan não foi um presidente dos Estados Unidos, foi um político e não deixa de ser um defensor das ideias da liberdade. Outro defensor das ideias da liberdade, mas no Brasil não chegou a ser presidente, mas foi parlamentar e ministro de Estado, além de diplomata, foi Roberto Campos, que é assunto do texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos, nascido em 1917 e falecido em 2001, um ano antes da eleição que levaria o PT pela primeira vez ao poder em Brasília, foi uma das grandes referências do pensamento liberal no Brasil. Frequentou o nosso Instituto Liberal, foi uma figura de grande importância no movimento liberal contemporâneo a partir dos anos 80, contemporâneo no sentido com que o professor Antônio Paim emprega essa palavra no seu História do Liberalismo Brasileiro, quer dizer, dos últimos 40 e poucos anos. O Roberto Campos foi inspirador para muitas figuras no campo da economia, da intelectualidade, que abraçaram as ideias do liberalismo desta ou daquela vertente, defendeu no parlamento ideias que ele praticamente sustentava sozinho, com muito pouco apoio. Então merece o nosso reconhecimento e temos aqui uma série de citações de Roberto Campos, que aliás era um excepcional frasista. Agora uma reflexão novamente do Rainer Zitelmann sobre algo que está acontecendo neste momento no mundo. Inveja social e histeria ambiental. Agora os motoristas da SUV estão na mira da Europa. A SUV, ou SUV. O texto nos diz que em um referendo público, os parisienses votaram a favor de um aumento drástico nas taxas de estacionamento para veículos de grande porte serem usados fora de estrada. Mas apenas 6% dos eleitores elegíveis se deram ao trabalho de votar. Para SUVs e outros veículos pesados, uma hora de estacionamento no centro da capital francesa custará em breve 18 euros, em vez dos habituais 6 euros. E nos distritos periféricos custará 12 em vez de 4 euros. 6 horas de estacionamento no centro da cidade não custarão mais 75 euros, e sim 225. 1,3 milhão de parisienses foram convocados a votar sob o slogan "Mais ou menos SUVs em Paris". Mas apenas um pouco menos de 6% dos eleitores elegíveis participaram. Cerca de 54,5% votaram aprovando o aumento, aprovaram o aumento da taxa de estacionamento, enquanto cerca de 45,5% votaram contra, o que significa que cerca de 3% dos eleitores decidem quanto os motoristas de SUV terão que pagar pelo estacionamento. E referendo geralmente é um quórum obrigatório, por exemplo, 25% dos eleitores elegíveis, que devem participar para que qualquer resultado seja válido, e esse não foi o caso em Paris. O referendo marca, na interpretação do Rainer Zitelmann, a última etapa da estratégia do governo vermelho-verde para proibir gradualmente carros do centro de Paris. O governo vermelho-verde na capital alemã, Berlim, também seguiu uma estratégia semelhante quando estava no poder. Então, um exemplo de política antiliberal baseada na histeria ambientalista, no exagero retórico supostamente alicerçado na preocupação com o meio ambiente.
que na verdade reflete uma mentalidade intervencionista, estatizante, socializante. Por falar em socialismo e como medidas estatizantes fazem com que um país se afaste da prosperidade, novamente do Rainer Zittermann, Argentina e Venezuela são alertas para países que ainda são ricos hoje. O texto ele tenta usar esses dois exemplos de países da América Latina que já viveram situações de muito maior prosperidade, foram elogiados no mundo, tiveram algum destaque, alguns índices que denotavam uma economia mais próspera e, no entanto, clara e fragorosamente derreteram. Então, o texto mostra esses casos da Argentina e da Venezuela, como eles chegaram a esse ponto, por que dessa mudança tão brusca, tão drástica. E a grande causa foi realmente a adoção de políticas antiliberais. O exemplo da Argentina, a gente tem o Perón para citar, que foi o personagem que promoveu essa derrocada. A Argentina vivia sob um regime republicano oligárquico, é verdade, no passado, uma república mais elitista, como quase todo o planeta, passou por um período aristocrático oligárquico, mas tinha uma economia muito melhor e ela acabou afundando vertiginosamente sob a ação do estatismo peronista. Ainda na América Latina, nós temos uma opinião do Roberto Rachevski sobre a situação em El Salvador sob o regime de Bukele, sobre a política de tolerância zero em El Salvador. A gente tem uma discussão entre os liberais da América Latina sobre se o Bukele está fazendo um regime democrático, se ele está sendo autoritário. Tem uma discussão, muitos liberais consideram o regime de El Salvador hoje uma espécie de ditadura cool, uma ditadura que parece cool, porque evidentemente ditadura cool não existe para qualquer liberal que se preze, mas tem uma discussão sobre o que está acontecendo ali. Na visão do Rachevski, a interpretação que ele faz com base nos dados que ele traz da realidade de El Salvador, ele diz que pode haver excessos ou equívocos que o tempo poderia controlar, na medida em que a situação caótica que Bukele encontrou no país fosse cedendo lugar à lei e à ordem. Ele diz que, portanto, não vai discutir se o Bukele está exagerando, exorbitando ou não nas ações retaliatórias do seu governo. Na visão do Rachevski, El Salvador estava numa situação de caos absoluto e precisava de uma política de tolerância zero, como a que Bukele impôs, estabelecendo-se sob uma premissa básica, a de que o papel do governo é proteger os direitos individuais de cidadãos pacíficos que vivem para criar e produzir bens de que eles mesmos possam dispor como melhor lhes aprouver. Essa é a ideia do texto do Rachevski. Voltamos ao Rainer Zittermann. Mais uma vez um exemplo, agora o contrário de exemplos considerados de sucesso, que é o exemplo da China, de Mao Tse-tung, e depois um exemplo de sucesso na própria China, que é a China de Deng Xiaoping. China, da fome ao milagre econômico. O texto é uma republicação, nós já publicamos esse artigo no Instituto Liberal, mas é sempre válido trazer essa reflexão de volta, mostrando o cenário de Mao Tse-tung, o comunismo, a revolução cultural, a miséria em que isso mergulhou a China, o terrível experimento socialista. O Rainer gosta de enfatizar o quão emblemático é o exemplo chinês, e a recuperação que foi feita com reformas de índole livre-mercadista, direcionadas à economia de mercado, feitas pelo Deng Xiaoping. Na liderança do IL Flash de hoje, voltamos a Roberto Rachevski, agora sobre o Brasil. José Dirceu, no Congresso Nacional. O Rachevski reflete sobre o absurdo que é nós estarmos no Brasil em 2024, que além de assistir a Lula na presidência da República, depois de tudo que aconteceu nos últimos 20 anos de história brasileira, nós ainda temos que assistir a José Dirceu, mensaleiro, recebido com pompa no Senado Federal. E ele diz: o Brasil, quando tinha um regime democrático, ainda que capenga, era ruim. Agora que a democracia tutelada com a censura e outras práticas ficou ainda pior. A Casa do Povo recebeu e homenageou José Dirceu, um tirano, um corrupto, um orador articulado como todo sofista. Isso está ficando corriqueiro demais no Brasil para o meu gosto. E, Roberto, para o meu também.
Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.